Shalom! Tudo bem? Já se ajustou na poltrona? Pois se acomode, tenha calma. Se acomode, o assunto é sério, é bom, é sério. É um assunto que está aí em vários canais no YouTube. E eu resolvi fazer esse vídeo assim, é um tema, mas é dividido em várias etapas, porque tem muito material sendo descoberto e tal, então eu vou fazer isso. Mais uma vez, ainda bem que eu fiz também o vídeo sobre Devarim. Vou até anotar aqui link sobre Devarim, tá? Link Devarim, porque eu vou mostrar para vocês um texto que estão utilizando um texto para mostrar, entre aspas, de onde saiu o tetragrama. Quase que não sai agora, né? De onde saiu o tetragrama. E existe um argumento para quem não vai prestar atenção, sabe? A verdade é essa. Quem não vai prestar atenção, esse argumento é muito bom. Mas vamos ver se tem fundamento. Juízes, abra sua Bíblia aí, em Juízes, capítulo 5. Capítulo 5. O pessoal que faz esses argumentos mostra para você, se você pode ter visto esse vídeo, mostra para você isso aqui, ó. Juízes, capítulo 5, versículo 4. Ó Eterno, quando saíste de Seir, quando andaste desde o tempo de Edom, desde o campo de Edom, né? Andaste, a terra tremeu, os céus também gotejaram, também as nuvens gotejaram águas. Versículo 5, os montes transpiraram na presença do Eterno, como este monte Sinai, diante do Eterno, o Deus de Israel. Isso aqui é o que mostra. O que não mostra é o contexto. Esse mesmo capítulo, não vou nem sair do capítulo 5, só que o versículo 1. Naquele dia, Débora e Baraque ben Avinoam cantaram. Isso aqui é um cântico. Eu já falei trocentas vezes o que é um cântico. Um cântico, você está inspirado. Eles acabaram de ter uma vitória numa guerra, numa situação que eles foram vitoriosos. Então eles estão cantando. No cântico ela fala aqui, ó, versículo 7. Cessaram também as cidades abertas em Israel. Cessaram. Até que eu, Devorar, me levantei. Até que eu me levantei por mãe de Israel. Não quer dizer que seja mãe, literalmente, de Israel. Daqui a pouco alguém está fazendo um vídeo dizendo Israel tinha uma mãe chamada Débora, baseado em Juízes capítulo 5, versículo 7. Isso é um cântico você é inspirado, você fala um monte de coisa. Não necessariamente tem que ter uma verdade em todas as estrofes, em todos os versos. Não, é um cântico. Como é que você faz um cântico? Você está inspirado, você anota a letra, tem a ver, não é tão fora da realidade, tem a ver com alguma realidade, mas nem tudo que está no cântico pode ser levado de fato como, foi isso aqui. Não, ela não é mãe de Israel, ela também disse que se levantou como mãe de Israel, mas ela não é mãe de Israel. Isso é uma metáfora, uma comparação. Você está entendendo? Isso aqui é um cântico, então tem que tomar cuidado com isso. Cântico dizendo, versículo 2, pelo Eterno ter se vingado dos inimigos por meio de Israel. Ela poderia ter dito, pelo Eterno ter se vingado dos inimigos. Ela poderia ter dito, mas como o contexto dela era de uma vitória ali naquele momento, então ela falou, por meio de Israel, um cântico. E pelo povo oferecer-se voluntariamente, bendizei ao Eterno. Qual é o propósito do cântico nesse caso aqui? Bendizei ao Eterno. Então ela vai pegar vários fatos históricos, várias alegorias, várias metáforas e compor um cântico. É a mesma coisa do Terrilim. Terrilim são cânticos. Então Davi vinha de uma guerra vitorioso, sentava no trono e os levitas cantavam diante dele. E esses cânticos foram escritos,
foram colocados em certa época como livros. Mas não eram livros, eram cânticos soltos. O canto de Débora foi colocado aqui no livro. Mas ainda tem uma outra questão mais profunda do que essa. Tudo bem, aqui é um cântico, mas alguém pode dizer, mesmo sendo um cântico tem fundo de verdade. Vamos ver? Capítulo 5, versículo 4. Ó Eterno, quando saíste de Seir. Aí as pessoas que estão dizendo que é o nome Yod-Rei, Vav-Rei, estão dizendo que esse tetragrama saiu de Seir, que é um lugar dos Edomitas, o campo dos Edomitas, que foi dado lá. Agora vamos ver esse texto aqui, como foi feito na sua origem, fora do cântico. Vamos ver se começa lá. E a pessoa não mostra isso. Não mostra. Não sei porque não quer mostrar ou porque não sabe. Não encontrou, não tem um texto de referência. Devarim, capítulo 2. E viramos, versículo 1. Devarim 2, 1. E viramos-nos e partimos para o deserto, em direção do Yam Suf, Mar Vermelho, como me falara o Eterno. E rodeamos o Monte Seir por muitos dias. E o Eterno me disse, já rodeaste por muito tempo este monte, voltai-vos para o norte. E ordena ao povo, dizendo, vós passareis pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles vos temerão, mas vós guardai-vos bem. Então, a primeira instância, parece que o tetragrama vai sair daqui, do contato deles com o pessoal edomita, porque eles estão rodeando o Monte Seir, que pertence aos edomitas. Não. Contato deles, a questão do tetragrama, já começa no capítulo 1, muito antes deles chegarem ao Monte Seir. Devarim capítulo 2 é narrando o que foi que aconteceu na passagem deles pelo Monte Seir. Então, se originou ali, não pode ter antes o tetragrama. Se o tetragrama começou no Monte Seir, antes do Monte Seir, antes da estadia deles no Monte Seir, não pode ter o tetragrama. É uma questão de lógica. Só que no texto de Devarim já tem o tetragrama há muito tempo. Aí alguém vai dizer, não, mas é porque Devarim foi escrito antes. Não. No Egito, já existia a Torá. Esqueça agora, vamos lá. Eu já fiz um vídeo sobre Devarim, você vai lá e assiste, mas eu vou dar uma pincelada aqui. Devarim, tirar o óculos para falar frente a frente com você. Entenda. Devarim é um livro escrito por Josias e os seus escribas. Eu vou dar um exemplo aqui para nós, como brasileiros, para você entender. Existe a Constituição brasileira. Ok, existe. Vamos supor que alguém esconda a Constituição brasileira durante 100 anos. Hoje a gente mal sabe as leis, imagine levando 100 anos sem a Constituição. Daqui a 100 anos alguém vai tentar relembrar a Constituição e vai criar um nome. Alguém vai criar um livro, esse livro tem um nome, não tem nada a ver com a Constituição. Esse livro tem um nome. Essa pessoa vai criar esse livro e vai colocar a Constituição dentro desse livro. Então o livro terá um nome, foi feito por alguém, mas dentro dela tem a Constituição brasileira. Devarim é isso aí. Um livro criado por Josias, dentro dele tem a Torá, tem o texto da Torá. Esse texto da Torá que está dentro de Devarim não começa com Josias e nem com Moshe. Esse texto da Torá começa no Egito. Na época, lá não é chamado Torá. Tinham 42 leis lá no Egito. E lá no Egito já existia o tetragrama. Como eu fiz no vídeo sobre El, Baal e Asherá. Já no Egito já tinha o tetragrama. Não é no Monte Seir que começa. Não existe. Isso começa no Egito. Entendeu? Então essa ideia, essa justificativa de dizer que o tetragrama começa no Monte Seir, porque está escrito num cântico de Débora, não é realista. Essa ideia, essa justificativa exclui
todos os contextos históricos e arqueológicos encontrados. Não é porque alguém encontrou um elemento arqueológico que data de determinada época que vai ser excluído todos os outros elementos arqueológicos e contextuais. Então, o contexto de Yud-Hei Vav-Hei é um contexto egípcio. Uma observação que eu faço, que as pessoas também falam que ali é a terra dos cananeus. Terra dos cananeus é terra de Kenani. Kenani é o 8º distrito do Egito. 8º distrito do Egito. Distrito era naquela época chamado de Sepat. Você vai pesquisar, você vai encontrar os Sepats, tudo dividido. Então aquela terra também já pertencia ao Egito. Outra justificativa que as pessoas têm é que na terra dos cananeus não existia, ou até hoje não foi encontrado, uma inscrição arqueológica com Yud-Hei Vav-Hei. Bom, como os cananeus também, aquela terra pertencia ao Egito, então eles estão também no contexto egípcio, onde em cada cidade há uma ênfase do conjunto dos deuses mais proeminentes. Então é óbvio que neste contexto a terra de Kenani tem os seus deuses proeminentes. Daí vai ter Baal com outro nome, com outra inscrição, vai ter outros conjuntos lá proeminentes. Moshe vai tirar o povo de lá, agora entrou família, sai como povo, e vai carregar, vai levar para aquela região o ser que criou todos os outros deuses do panteão egípcio. Daí todo mundo vai começar a mencionar Yud-Hei Vav-Hei, mas em paralelo com os outros que já tinham, igualmente como era no Egito. Você tem Amon em Tebas, mas você tem uma bomba aí. Mas você tem, antes da inscrição Amon, você tem as 2 primeiras letras do nome da terra. Como eu falei no vídeo sobre El, Baal e Asherá, as pessoas ignoraram isso aí. Eu até digo ainda bem que ignoraram, porque poderia dar outra confusão, outro problema. Então ignoraram. Onde tinha, inicialmente, Amon tinha as iniciais do nome da terra. Onde tinha Ará, tinha as iniciais do nome da terra. Onde tinha Pitá, tinha as iniciais do nome da terra. Então essas iniciais, Moshe vai pegar e vai sobrepor a todos os outros. E aí vai chamá-lo de Eterno Elohim, Yud-Hei Vav-Hei Elohim, vai colocar no coletivo. Moshe vai levar isso para aquela região. Ele não entra, quem acaba levando é Josué, vai levar o Elohim, conjunto dos deuses, onde está aí abarcado todos os conjuntos neste coletivo, e Yud-Hei Vav-Hei vai levar os dois juntos para a terra de Canaã. Então quando eles chegam lá, não tem realmente a inscrição Yud-Hei Vav-Hei, porque eles que estão levando para lá. Mas a ideia dos deuses que estão lá é a mesma ideia egípcia, porque tudo ali pertencia ao Egito, tá bom? Então essa ideia de que Yud-Hei Vav-Hei surge com os Edomitas, não. Yud-Hei Vav-Hei é muito antes dos Edomitas. Os Edomitas apenas herdaram um hábito egípcio de fazer com que determinado conjunto seja proeminente naquela região, certo? Combinado? Qualquer dúvida você coloca aí nos comentários. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Deixa o seu like, faça o seu comentário e compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. E estaremos juntos mais uma vez no próximo vídeo. Shalom!